Opa, e aí, beleza, pessoal? Cronos aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nós vamos tratar aqui no vídeo de hoje, pessoal, sobre como realizar, como ter uma expectativa de um trade mais longo. Houve essa sugestão, beleza, no comentário. E de antemão, pessoal, falar a respeito do curso, tá? O curso do especialista, a plataforma KiwiFi, ele simplesmente não, a política deles lá modificou e eles não vão deixar mais curso de day trade disponível. Então, o que aconteceu? Eu vou ter que migrar da plataforma KiwiFi e já estou migrando para a Hotmart. Então, praticamente hoje, até no máximo de noite, no máximo amanhã cedo, já vai estar pronto essa migração, beleza, do conteúdo. E então vai ficar disponível na plataforma da Hotmart o curso de especialista. Peço desculpa, né? Aqueles que procuraram o curso aí, apareceu como que um curso não existe mais. Então, eles simplesmente suspenderam, entendeu? Mandaram e-mail para mim e suspenderam. Explicado isso, pessoal, vamos para mais uma informação. Mais uma informação. Informação assim, né? Uma explicação. Não é nem informação, uma explicação. Então vamos lá. A pergunta que foi deixada aí foi: como que eu posso criar uma expectativa de um trade maior? Bom, pessoal, tudo é relacionado a topos e fundos. Esse é o price action. Então ele nos dá a direção do mercado em determinados momentos. Então nós temos três tendências: né? Tendência secundária, tendência terciária, secundária e a tendência primária. Então, de uma forma mais ampla, nós observamos que deste ponto aqui, ó, o mercado fez uma pernada, fez uma regressão aqui, beleza? Uma retração e começou a trabalhar em novas pernadas aqui, beleza? Ó, a gente observa que a pernadinha pequenininha aqui, ó, foi rompida, beleza? A partir desse momento a gente já fica esperto, que o mercado pode ser que reverta. Foi rompido aqui também. Se analisarmos desse ponto aqui, que houve um rompimento de fato nesse topo, esse fundo aqui ó, é de extrema importância para a gente. Rompendo esse fundo, provavelmente aqui nós teremos um trade, beleza? Então rompe esse fundo e o mercado anda até aqui, essa retração aonde ela finalizada, nós teremos um trade para ser realizado até aqui. Perfeito? Então, logicamente que nós vamos sempre buscar as áreas premium para a gente poder realizar esse trade. Se a gente observa nessa pernada aqui, ó, desse colapso, que o mercado rompeu esse fundo aqui de fato, ou seja, candle stop, rompimento de candle stop, obviamente que nós podemos criar uma expectativa de que o preço faça uma retração, poderia mesmo fazer até nesse topo e não romper esse topo, mas fazer uma retração dentro dos níveis de Fibonacci daqui para cima já é excelente para aguardarmos o final de um pullback. Daqui para baixo, já não seria uma área tão interessante. Por quê? Porque se aqui nós cravamos nosso alvo de uma possível venda aqui em cima, quanto mais alta nós vendermos, maior será nosso alvo. Então, como que a gente faz para filtrar essa entrada aqui? Pessoal, primeiro vai ter que ter paciência, óbvio, né? Esperar o mercado chegar nesse ponto, beleza? Num ponto de retração de 50% no mínimo de Fibonacci, beleza? Olha aqui, ó. Muitas vezes ele pode dar confluência com algum topo, com algum fundo, sim. Outras vezes, não. Outras vezes o mercado vai simplesmente replicar a mesma amplitude. Eu vou mostrar isso para vocês. A amplitude é uma excelente informação que o gráfico nos dá. Então, beleza. Como que a gente realizaria um trade a partir desse momento? Ele chegou aqui ó, nos 50%. Pessoal, topos e fundos, cara. Você poderia pensar assim, eu tenho uma linha de tendência que está aqui. Ó. Vamos fazer todo o desenhozinho. Tem uma linha de tendência que está aqui. E aqui nós temos um movimento. Ó, fez um fundo e já tentou romper o topo, certo? Então aqui nesse ponto aqui, ó, já chegado nas regiões de 50% para cima, o que acontece? Nós podemos aguardar aqui o preço fazer o quê? Um rompimento de estrutura. A partir desse momento que ele rompe uma estrutura, certamente teria rompido uma linha. Quando ele rompe uma linha, significa que ele vem buscar outra linha. Veja que aqui nessa outra linha também teve uma compra, beleza? Mas o mercado tinha obrigação de romper o topo. Se imaginarmos esse ponto como um ponto de extrema importância nessa subida do preço, e que de fato é, beleza? Não podemos desconsiderar esses movimentos que aconteceram aqui dentro. Da mesma forma que aqui, ó, quando ele pode sugerir um rompimento de um fundo, aqui eu poderia considerar, ó, você observa que o mercado volta e trabalha de novo para baixo. Por quê? Só por ter violado um fundo? Sim, só por ter violado um fundo. Isso é de extrema importância, essa visão que nós podemos ter do mercado. Alguém perguntaria, né? Mas daqui foi um fundo? Eu já expliquei em aulas passadas, pessoal. Quando os candles fazem em si próprio ali, ó, um topo duplo, por exemplo, havia esse candle aqui e esse candle vermelho fez um topo duplo. Se por um acaso essa mínima aqui, ó, vier ter um rompimento nessa mínima, esse movimento podemos considerar isso aqui, ó,
ok? Então, a partir do momento que ele viola esse fundo, pode ser que ele venha na região de topo e te forneça um novo gatilho vendedor, buscando essa região como alvo novamente, beleza? Então, tem que ficar atento. Mas esperaríamos um trade com uma capacidade melhor de alvo aqui em cima, já da região de 50% para cima. Podemos associar topos e fundos? Podemos associar a várias coisas, pessoas. Pode associar fundos, pontos de FVG que tenha ficado no mercado, que seja daqui para cima. Esse ponto daqui para cima é interessante pensarmos no trade. Então observa que ele vem aqui, ó, rompe uma estrutura, beleza? O mercado rompe uma estrutura, volta, dá um gatilho de venda, excelente gatilho para pensarmos em entrar vendido, ok? Temos um topo aqui atrás, podemos imaginar que esse topo seja um alvo. Não tem problema nenhum. Se der continuidade, melhor para nós, porque se ele não se mantém nessa faixa de preço, ele vem buscar essa faixa de baixo, ok? Então essa aqui, logicamente, que seria a primeira faixa a ser testada como zona de valor. Na subida, foi onde o preço fez uma retração. Então houve compradores acertando aqui, daqui para cima, os compradores vão procurar, aliás, teve vendedores agressivando aqui, rompido daqui para cima, esse ponto os compradores vão agressivar, beleza? Então aqui havia também essa venda em função da região dessa pernada toda, o mercado não deu continuidade, chegou nesse primeiro ponto, show de bola, seria o primeiro alvo da operação, beleza? Não tínhamos confirmação de rompimentos estruturais maiores, o mercado volta, tenta subir de novo, não consegue romper a região do topo. Vamos marcar aqui o candle referência e o candle gatilho. E o que acontece? Nessa subida aqui, o preço não rompe e simplesmente rompe esse fundo. A partir desse ponto aqui, ó, ele já vem buscar automaticamente isso daqui. Então, a partir daqui, se for para acontecer uma reversão dessa tendência, sendo um fundo importante, embora que ele teria rompido a linha, né? Mas se fosse para segurar aqui, ó, ele faria uma estrutura assim, pessoal, ó, e romperia essa estrutura, ok? Daria uma série de gatilhos aqui, acumularia o preço aqui, daria um rompimento desse e tchau. Então, daria para pegar essa venda? Se tivesse acontecido no mesmo dia, sim. Porém, já abriu no gap, beleza? Não conseguiu pegar essa venda. Então, dito isso, perguntar assim, qual seria a próxima região a fazer um trade? Nós temos três formas, né? Podemos até colocar assim, né? Que seria a retração, buscarmos nessa região, ou a amplitude, pessoal. Observa como que a amplitude ela demasiadamente é respeitada na grande maioria das vezes. Olha só, aguardaríamos nessa região a possibilidade de um trade, a possibilidade de um trade. Então a gente tem uma certa tolerância? Sim, pode ser alguns pontos para baixo, pode ser alguns pontos para cima, mas isso aqui já é uma região para se esperar um trade acontecer. Se você está calcado aqui, ó, na sua análise com esta amplitude anterior que foi feita antes dessa queda, obviamente que chegando o preço nesta região, você já poderia considerar o gatilho que acontecesse aqui. Beleza? Aconteceu um gatilho inside aqui, ó. O mercado veio corroendo e só rompeu isso aqui, ó. Rompeu, mas com tanta força, né, ao chegar na região, que praticamente não deu o gatilho tipo 2, ó. Foi um gatilho tipo 1 e o preço desceu, ó. Rompeu essa estrutura, ou seja, aí que entra a diferença, ó. Quando o preço dá um gatilho e ele tem que romper, ele já rompe estruturas anteriores, ó. Faz uma pequena retração, provavelmente 25% aqui da retração, e torna a romper fundo, e romper fundo aqui de trás, ó. E a intenção do preço é continuar a tendência. Se for para dar continuidade à tendência, que ele faça literalmente esses rompimentos sem ficar sambando muito na região. Então, beleza, não consegui realizar esse trade. Você vai observar se o mercado vai romper o fundo inerente a esse movimento aqui, ó. Então, nós temos o fundo aqui, ó, confirmou o rompimento do fundo. O que nós podemos fazer? Traçar uma Fibonacci, isso aqui tudo, e aguardar nas regiões prêmio de Fibonacci, nas regiões mais importantes, que é de 50% para cima. Muitas pessoas realizam os trades no 38,2. Eu prefiro daqui para cima, que aqui é a melhor região que tem para especularmos. Ó. O mercado chega, dá o gatilho para você. Você pode utilizar esse gatilho aqui? Sim, você pode utilizar esse gatilho e entrar como gatilho tipo 2 e respeitar toda a técnica. Então, por exemplo, ó, o mercado chegou exatamente, estamos no tempo gráfico de 1 minuto. O mercado veio e deu esse gatilho maravilhoso aqui, ó, um gatilhozão real. Deu um doji e vem esse outro aqui e fala assim, não,
Não tem 2G na história, não. Essa indecisão aqui eu vou te mostrar para onde que eu quero ir. Pronto, ó. Te dá um gatilho real aí. Então, o que acontece? A partir daqui, ó, sabemos que o ponto de entrada é o candle referência. Então, o preço tende a voltar nessa região aqui. Ele só tocou, ó, a região. E o que nós buscaríamos aqui? Qual que seria o nosso alvo aqui dessa operação? Pessoal, se o mercado, neste rompimento do fundo, andou até aqui, ó, andou até esse ponto aqui, nós marcamos aqui o candle referência, o candle gatilho, e esta zona do fundo aqui, ó, é o nosso alvo dessa venda aqui, beleza? Observe que o mercado deveria ter rompido esse fundo, ó. Ele não rompe esse fundo, ó. Só olhando o desenho aqui, ó. Muito simples, né, ó. Não rompe esse fundo, porém romperia uma linha. Já teríamos um trade de expectativa. Qual a expectativa? De que na volta desse preço, ele não rompa esse topo que ficou aqui. Então, vamos marcar aquele topo lá também? Então, vamos, ó. Ele não conseguiu romper esse fundo, beleza. Então, a gente sabe que fazendo a venda aqui, ó, tem esse topo que o mercado poderia e até tentou segurar. Porém, ele já desce fazendo pullback e não desce mostrando o final de pullback. Chegou aqui, ó, a zona importante. Esse fundo é importante? Sim, já que esse topo foi rompido, esse fundo se torna relevante para nós nessa tendência secundária aqui, ó. Então, ele não poderia romper esse fundo. Chegou aqui, ó, observa que ele quebra a estrutura. Havia uma estrutura de mercado aqui, ó. O mercado sinalizou que não vai romper esse fundo. Acabou de criar um fundo aqui bacana pra gente. Só de dar o gatilho já significa que é um fundo, tá, pessoal? Só de fazer esse gatilho aqui, ó, ele já sinaliza um fundo para nós aqui. Então, voltando aqui à explicação, se não rompe esse aqui, ele vem para tentar romper topo. Porém, estamos em uma tendência de baixa, o mercado não chegou no principal alvo lá embaixo. Lá embaixo nós temos aqui, ó, um FVG, exatamente no candle referência. Então, a probabilidade dele vir aqui é gigantesca. Quebrou linha. Quando quebra a linha, já não cria uma expectativa de que vai romper topo. Então, marcaríamos a região de topo, candle referência, e o candle gatilho, aqui, e aguardaríamos o preço chegar aqui novamente. Chegou aqui novamente, pessoal, olha só isso. Aqui se tornou uma zona de venda. O mercado quebrou a estrutura para baixo a partir dessa movimentação. Quebrou a estrutura mesmo? Olha só, ele rompeu essa estrutura aqui de fundo, não rompeu? Ó, pá, pá. Ele não havia rompido a estrutura do fundo. Travou exatamente nesse fundo aqui, ó. Então vamos lá, recapitulando. Se não rompeu o fundo, ele não nos deu o primeiro sinal de que ele vai romper isso aqui de fato. Chegou, rompeu, veio para cá de novo. Quando vem para cá, nós podemos ficar atento a essa região, beleza? Novamente, o mercado vindo a dar gatilhos, qual é a vantagem de você utilizar um gatilho desse? Que se o mercado não rompe topo, ele vem para romper o fundo. Então, se na primeira leva aqui, ó, ele não conseguiu romper o fundo, tranquilidade. Veio, rompeu aqui, voltou, veio para tentar romper o topo. Chegou no topo, ele te dá um novo gatilho vendedor. Seu stop loss ele está aqui. E seu alvo de uma operação dessa, ele no mínimo está aqui nessa região de baixo. Então compensa? Vamos ver se compensa. Tu entraste aqui, beleza? Com seu stop loss aqui. E aqui está seu alvo, praticamente 2 para 1. Compensa? Lógico que compensa. Beleza? Quer pegar um trade mais confirmado? Não somente pelo gatilho aqui, espera o preço chegar nessa região aqui, ó, que é dessa região do topo, e quebrar novamente uma estrutura. Se eu tenho aqui topinho duplo, fundinho, subiu, ok. Opa, violou uma estrutura anterior. Violou, voltou, deu gatilho, pronto, entra nesse gatilho. Você vai pegar com o mercado já em andamento? Sim, não vai ter conseguido pegar lá no melhor ponto? Não. Vai diminuir o seu gerenciamento? Vai. Porém, se ele romper esse fundo aqui, ó, o alvo dele vai ser lá no último ponto que ele vai chegar de mínima. Já amanheceu rompendo o dia aqui, ó. Como é que você realizaria um trade, então, nessa questão? Duas formas. Sempre, no mínimo, duas formas. Duas visões você pode ter. A amplitude, beleza? Agora nós temos essa amplitude. Observa que aqui, ó, quando a gente atualizou essa amplitude aqui, ó, vou atualizá-la para vocês aqui, ó. Aqui a gente mediu pela Fibonacci, né? Eu vou pegar pela amplitude, ó. Tá a amplitudezinha aqui, beleza? A gente tem uma tolerância, ó. Poxa, não chegou exatamente na amplitude. Não, não chegou na amplitude. Por isso que a gente tem uma certa tolerância. Aqui não deu... não deu nem 5 pontos, né? Beleza, tranquilo. O que você pode esperar aqui? Você pode esperar a quebra toda estrutural então, pessoal. Ó, você percebeu que o mercado veio, quebrou uma linha. Já é uma informação importante. Sobe nesse topo e quebra uma estrutura, cara, não tem como. Esse mercado vem para se resolver aqui para baixo novamente.
Então aqui nós teremos que, rompendo esse fundo, atualizar o tamanho da nossa amplitude. Está aqui, ó. Essa foi a última pernada, então a pernada próxima que vai acontecer aqui embaixo, ela pode replicar esta exata amplitude. O mercado chegou na região, olha, chegou na região. Aqui atrás ele já mostra interesse vendedor. Observe que ele chega nessa região aí, ó. Ele já mostra rompendo estrutura e vindo abaixo. Porém, o da tendência secundária está aqui, o fundo importante. O mercado não conseguiu romper ele, rompeu a microestrutura, trabalhou para baixo, beleza, realizou um pullback. Chegado aqui embaixo, ele finaliza esse pullback. Veja que ele já chegou na região de valor e ele finaliza o pullback quando ele rompe, estruturalmente falando aqui, ó. Então ele rompeu esse ponto aqui, ó. Beleza, acabou aqui, ó. Esse trade aí, ó. Se conseguiu entrar direto já no gatilho aqui, ó, beleza. Se não, o trade veio já direto ao alvo. E o que você pode esperar agora aqui em cima é novamente uma quebra estrutural. Se o mercado chega aqui em cima, sem romper esse topo, e te dá uma quebra estrutural, fica bacana. Podemos imaginar que isso aqui foi um falso rompimento de topo e aqui ele deu uma quebra estrutural. Ok, você já está esperando com o seu trade aqui. O mercado tem que romper esse fundo. Ele não pode chegar aqui e ficar dando os gatilhos compradores. Se ele der gatilho comprador, significa gatilhos tipo 4, ainda mais depois que ele dá um engolfo aqui, ó. Beleza? Ele tem que seguir o caminho, pessoal. Ele não pode travar, ó. Esse pequeno rompimento do topo aqui, ó, já ia me deixar um pouquinho, esse aqui, ó, já ia me deixar um pouquinho criando um certo alvo aqui. Por exemplo, poderia chegar nos 50% disso. Tranquilo. Ou até mais, né? Romper o fundo. Se não rompe topo, vem para romper fundo. Porém, a estrutura secundária, o mercado, veja só, ele está aqui, uma linha de tendência aqui, nesse caso aqui, ó, o preço nem havia rompido a linha de tendência, beleza? Havia rompido o topo, haveria atualizado esta linha. Então, o trade em si seria um trade que no máximo buscaria essa região de linha. Não teria como eu pensar que ele vai romper essa linha ainda, beleza? É só você pegar uma angulação dela aqui que você já vê, o mercado está subindo. Cada pernada dessa, num tempo de 5 minutos, o fundo estaria aqui. Aqui estamos analisando microestrutura. Então, se a gente analisa microestrutura para fazer um scalp, a gente só pode fazer uma compra ou uma venda depois que ele rompe certa estrutura. Ó. Aí chegou aqui, ó, rompeu, beleza. Então ele me dá um trade aqui, ó, que é um trade rápido, beleza? Que vem até aqui. Poderia colocar até uma Fibonacci aqui, ó, para você entender que no rompimento que ele te dá, ele já te dá um ponto de entrada, ó, rompeu aqui, ó. Então quando o preço volta, ele já volta fazendo a retração, os 50%, e não consegue romper o fundo. Movimentos muito curtos, né? Tem que estar bem aguçado para isso, pessoal. Ó, você vê que ele faz isso aqui, ó, ele já cria um pivô, ó, beleza? Já cria um pivôzinho, ele já cria um pivôzinho. Então nisso aqui, ó, eu já fico olhando e falo, cara, o mercado tá subindo aqui, ó, no tempo. Ele está subindo no tempo, essa queda não foi valorizada. Esse rompimento aqui desse rapazinho aqui, ó, foi só um chamariz assim, mas o mercado não quis dar continuidade. Então subiu. Espero lá para cima. Posso esperar? Posso. Se eu quero fazer venda no mercado que está caindo, seria interessante esperar romper a linha primeiro, tá, gente? Ó, topo está aqui. O fundo anterior a esse topo está aqui atrás, ó. Primeiro aqui, ó. Enquanto o mercado não romper isso aqui, ou criar um topo duplo para a gente não tem como ficar imaginando que ele vai, que agora ele vai embora. Não. Não gosto de ficar imaginando isso, pessoal. O negócio é seguir o preço. Aqui o interessante seria depois que ele rompesse esse ponto aqui, ó. Como aconteceu nessa região. Ele volta, dá gatilho, e aí sim, né? Ele vai buscar fundo a fundo. Beleza? Então, como realizar um trade? Perdão. De toda forma, ele completou aqui a amplitude tudo, não deu continuidade. Não deu continuidade, é muito fácil de vermos aqui, ó, rompe topos. Beleza? Rompeu o topo novamente, então o mercado novamente está criando uma expectativa de que ele não venha romper esse fundo. Ok? Porém, o alvo máximo estaria aqui, ó. Se a pernada toda foi até aqui, o alvo máximo foi aqui. Esse dia ele já amanheceu aqui, de sexta-feira ele já amanheceu no alvo máximo, de que essa venda aqui, ó, nos teria sido proporcionada. Rompeu linha, voltou no melhor ponto, deu gatilhos lá, e aí sim, ó. Só que já amanheceu no alvo máximo, certo? O que ele foi buscar aqui, pessoal, já que ele já tinha completado essa amplitude, eu poderia considerar esse aqui que foi rompeu aqui, eu posso considerar já como compras? Não. Pela linha do colapso, nosso ponto aqui, ó, em relação a essa região aqui, ó, fez um fundo duplo,
Então esse topo se torna um topo de referência. Ok? Isso aqui não é um topo de relevância. Fez um fundo duplo, esse aqui se torna um topo de referência. O nosso topo de relevância está aqui. Beleza? Então, no meu entendimento, o preço veio buscar uma retração de Fibonacci aqui nos 50%. Ok? Continuaria pensando em vendas aqui, embora ele tivesse rompido esse topo aqui. Eu só posso mudar o meu viés quando ele rompe um ponto relevante. No caso aqui, um topo relevante. Enquanto ele não rompa esse topo relevante, eu não posso acreditar ainda que o mercado reverteu tendência, tá ok, pessoal? Isso é de suma importância. Rompeu aqui? Rompeu. Rompeu esse fundo aqui, ó? Não. Então isso aqui se tornou um ponto de referência. E aqui meu ponto de relevância. Ok? Então aqui ele só nada fez do que uma retração aí na Fibra. Vou buscar um ponto melhor ali, uma região prêmio ali, ó. Olha só. Daqui para cima é região prêmio. E o que ele fez depois foi dar continuidade à tendência. Volta aqui. Dar continuidade à tendência. Então sempre duas ou três formas. Amplitude é uma delas. Retração de Fibonacci é outra delas. Região de valor, topos e fundos é outra delas. A gente for olhar aqui e falar assim, pô, mas daqui não tem topo nem fundo. Não. Aí você está amparado pela questão de Fibonacci. Não tem topos e fundos? Não, não tem topos e fundos. Então você fica amparado pela retração de Fibonacci, pela amplitude ou por topos e fundos. Isso é muito valoroso. Pegando trades nessas três regiões, pessoal, cara, é muito difícil tomar stop. Pode acontecer? Eventualmente sim. Nada 100%. Aqui, ó. Movimentaçãozinha assim, ó. Você observa, né? Ó, o preço rompeu esse topo. Depois ele vem testar os scalpzinho acontecendo aí, ó. Por que o scalp não desenvolveu mais? Observe que aqui atrás tinha um fundinho. Então o fundinho se torna um alvo também de uma possível compra aqui, né? O mercado pode vir testar esse fundinho. O mercado é topos e fundos, ó. Rompeu esse aqui, ó, onde ele vem para testar. Engraçado, né? Chegou aqui, ó, não consegue fazer o rompimento desse topo, ó, não confirma. Não dá nem candle stop. Rompe o fundinho aqui, ó, já começa a trabalhar para baixo. Beleza, ó. Rompe esse topinho aqui, onde ele vem trabalhar. Então, tudo isso aqui, ó, tem scalpzinhos que são bem curtos, ó. Olha os scalpzinhos de teste aí que acontece. Do mesmo jeito que quando ele rompe para baixo ou rompe para cima, ele vem fazer as mesmas coisas. É as mesmas coisas sempre. Do candle à tendência macro. Beleza, galera? Ó, outra coisa. Tá disponível aí, vai ficar por um tempo aí a questão dos scalps, tá? Método Cronos para scalp. Para quem ficou até aqui nessa parte que agradeço, beleza? Só para quem tiver interesse nos scalps aí, ó, eu trouxe o resultado aqui de dois deles aqui para de quinta-feira, por exemplo. Pode pegar qualquer dia, pessoal. Eu tô pegando dois, tá? Duas estratégias que tem lá no curso do método Cronos para scalping. Então, um deles aí, ó, foi 1905 de gain e 400 pontos de loss. Se fosse fazer todos praticamente, né? É o scalp que eu chamo scalp do andarilho. Então ele resultou em 1.505 pontos de gain, 39 operações, tivemos 5 loss. 76% de assertividade nesse dia de quinta-feira. Acontece o seguinte, pessoal, aqui eu coloquei todas as operações. Enquanto o mercado não rompesse isso aqui, ó, eu poderia colocar só compra. Se eu fosse colocar só compra, os gains ficaram quase nessa mesma taxa e o loss teria caído para duas operações de loss só. Beleza? Então seria duas operações de loss, teria aumentado a assertividade. E no caso que eu coloquei todos os scalps que aconteceram em detrimento a essa estratégia. Já o scalp Cronos, que também está dentro lá do método Cronos lá de scalping, ele foram 1.340 pontos de gain em 24 operações, 0 loss, tá? Na quinta-feira foi 0 loss. Ele é bem assertivo mesmo. Não é porque foi um dia especial, não. É porque ele é bem assertivo mesmo. Pode acontecer stop? Pode. Beleza? Então, só nessas duas técnicas aqui, ó, você teria feito 2.845 pontos. E tem as outras duas técnicas. Eu sugiro às pessoas que quando façam ele, se aperfeiçoem no máximo duas das suas técnicas só, estratégias, né? E segue o barco, que não precisa mais que duas para poder realizar bons trades durante o dia. Beleza? Só trouxe isso aqui para vocês entenderem que são scalps de alta performance, pessoal. Alta performance. E para quem quiser o curso de especialista, concluindo, eu vou postar nesse vídeo mesmo, tá? Vai ficar postado na descrição desse vídeo. Assim que liberar o link para mim, eu venho e edito e coloco nessa descrição do vídeo ou nos comentários, ok? Forte abraço, bom domingo, tamo junto, bons estudos. Quem for novo, se inscreve. Quem não for novo aqui, deixa pelo menos o likezinho, aperta o sininho das notificações aí para quando tiver um vídeo novo você receber, tá ok? Forte abraço, galera, tamo junto.